Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de EDO. Vamos dar início então a mais uma nova etapa do nosso curso, que nós vamos basicamente estudar equações diferenciais de ordem 2, né? Ou seja, equações diferenciais onde aparece a derivada segunda. Equações de ordem superior nós vamos deixar para um próximo estágio do nosso curso e vamos nos concentrar basicamente nos próximos vídeos em estudar essas equações diferenciais de ordem 2, certo? Bom, então, qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Resolver o EDOs de ordem 2, que são as mais simples possíveis, que são EDOs do tipo derivada segunda de y é igual a uma função que depende de x. Lembrando que y sempre é uma função de x. Então, nós estamos procurando uma função y que satisfaça o seguinte: a derivada segunda é igual a uma função que depende de x. Tá certo? Então, como eu já tinha dito para vocês, neste e nos próximos vídeos, nós estamos interessados em estudar as equações de segunda ordem, ou seja, EDOs desse tipo aqui. Uma expressão que depende da variável independente x, que depende da variável dependente y, que depende da derivada primeira e que depende da derivada segunda. Tá? Qualquer expressão que envolva pelo menos a derivada segunda, né, igual a zero, equações desse tipo que nós estamos interessados agora. Tá? A derivada segunda sempre tem que aparecer. Às vezes, a derivada primeira vai aparecer, às vezes não. Às vezes, a variável y vai aparecer e às vezes não. Às vezes, a variável x vai aparecer e às vezes não. Tá? Achar as soluções gerais para qualquer tipo de EDO de segunda ordem não vai ser feito nesse curso. Tá? Então, nós vamos estudar apenas um número limitado de equações de segunda ordem. Tá? Então, por exemplo, equações que nós não vamos conseguir resolver aqui. Uma delas é o que a gente chama de EDO de Legendre, de ordem alfa, que é uma EDO de segunda ordem desse tipo aqui. 1 menos x quadrado, que multiplica a derivada segunda, menos 2x, que multiplica a derivada primeira, mais alfa, que multiplica alfa mais 1, vezes y, igual a zero. Então, essa a gente não vai conseguir resolver. Outra é a EDO de Bessel, de ordem beta, que é essa daqui, x quadrado, que multiplica y2, mais xy' mais x quadrado menos beta quadrado y igual a zero. Nós vamos tratar basicamente de duas classes de EDOs de segunda ordem. As que podem ser reduzidas a EDOs de primeira ordem, isso que nós vamos ver nos próximos 3 vídeos. Então, nesses próximos 4 vídeos, nós vamos estudar as EDOs de segunda ordem, que você pode fazer uma redução a uma equação de primeira ordem. Esse é o objetivo desses próximos 4 vídeos. E depois nós vamos estudar as EDOs lineares. Isso, num primeiro momento, parece bastante restritivo, mas não é. Porque a maioria, a grande parte dos fenômenos que nós podemos modelar com equações com EDOs de segunda ordem, ou são do tipo redutível a uma EDO de primeira ordem, ou vão ser, então, EDOs lineares. Então, a gente não vai perder tanto assim, tá certo? Bom, para começar, nos próximos 3 vídeos, nós vamos considerar casos particulares de EDOs de segunda ordem desse tipo. A derivada segunda é igual a uma expressão que depende de x, de y e de y'. Tá? As soluções de alguns tipos de EDOs de segunda ordem, desse modelo aí, eles podem ser obtidos utilizando métodos de resolução de equações de primeira ordem. Ou seja, nós vamos transformar a nossa equação de segunda ordem em uma equação de primeira ordem que se encaixa em alguma das equações que nós já estudamos. Então, se você pulou lá equações de primeira ordem, não vai ter jeito. No momento, você vai precisar utilizar elas para resolver alguns tipos de equações de segunda ordem. Tá? Quais são as EDOs que nós vamos resolver? Quais EDOs desse tipo nós vamos resolver? O primeiro deles, que é o mais simples de todos.
Quando essa função f aqui, ó, ela não depende do y e do y', ou seja, y duas linhas é uma f de x. Esse é o primeiro modelo que nós vamos estudar. O segundo, f não depende de y, ou seja, y duas linhas é uma função de x e de y'. O y não vai aparecer na expressão f aqui. Terceiro modelo, a f não depende do x e não depende do y'. Ou seja, a nossa derivada segunda é uma de y, é uma função de y. Esse é o terceiro modelo que nós vamos estudar. O quarto modelo que nós vamos estudar, que nós vamos reduzir a uma equação de primeira ordem, é quando a nossa função f aqui, ó, essa função f, ela não depende da variável independente x. Ela só vai depender da derivada de y e da função y. Então, nesse vídeo de agora, nós vamos estudar as equações desse primeiro tipo aqui. Depois, no próximo vídeo, desse segundo modelo, do terceiro modelo e do quarto modelo. Então, são 4 vídeos para nós estudarmos as EDOs que englobam esses 4 modelos que estão em tela. Tá certo? Então, vamos começar estudando as EDOs de segunda ordem desse tipo aqui. A derivada segunda é uma função que só depende de x. Como eu já tinha dito, acho que vai ser a terceira vez que eu vou falar para você. E essas são as EDOs de segunda ordem mais fáceis de se resolver. Por quê? Porque basta você integrar 2 vezes. Integrando 2 vezes, você encontra y. Então, se você integrar uma vez essa equação aqui, ó, o que você vai obter? Y'. Então, se eu integrar o lado esquerdo, eu vou obter y'. Integrando o lado direito, eu vou obter uma antiderivada da f minúscula mais uma constante C1. Bom, se a minha derivada primeira é isso daqui, é uma antiderivada da f minúscula mais uma constante C1, para eu encontrar a minha função y, eu vou integrar a y'. Se eu integrar y', eu tenho y. Se eu integrar esta função aqui, ó, do lado direito, eu vou obter o quê? Uma antiderivada da f maiúscula, mais, qual é a integral de uma constante? C1 vezes x, mais uma constante C2. Tá? Então, uma solução geral de uma EDO de segunda ordem desse tipo aqui, como é que você encontra? Você integra 2 vezes. Sempre cuidando, quando você integrar a primeira vez, você vai encontrar uma antiderivada da f minúscula mais uma constante C1. Para você encontrar a y, você tem que integrar essa soma aqui. Quando você integrar essa soma, você vai determinar uma antiderivada da f maiúscula, isso vai te dar uma agente x maiúscula, antiderivada da f maiúscula, mais qual é a integral de C1? C1 de x, mais uma constante C2. Certo? Então, isso é a equação geral. Se você tiver um PVI, um problema de valor inicial, você vai precisar de 2 valores adicionais, 2 informações adicionais. A f, por exemplo, quanto que vale y no zero e quanto vale a derivada no zero, por exemplo. Por quê? Porque daí você vai conseguir determinar essas 2 constantes aqui. Como a sua solução geral depende de 2 constantes, você precisa de 2 informações adicionais para você conseguir resolver o seu problema de valor inicial. Isso aqui nós já fizemos em algum vídeo anterior, nós já estudamos modelos físicos, por exemplo, queda livre e assim por diante, em que nós resolvemos uma EDO já de segunda ordem. Nós resolvemos já um PVI, onde a EDO era de segunda ordem desse tipo aqui. Depois você dá uma procurada lá nos vídeos, beleza? Bom, vamos dar um exemplo então, para nós fecharmos esse vídeo de agora. Vamos tentar resolver essa EDO aqui. A derivada segunda de y é igual a cosseno de 2x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar que essa função aqui, ó, essa função, cosseno de 2x, ela não depende do y e ela não depende do y'. Nesse caso, a nossa f minúscula de x é cosseno de 2x.
que eu tenho que fazer então? O que nós vimos aqui? Como é que eu faço? Primeiro eu encontro a y'. Como? Integrando cosseno de 2x. Qual que é a integral de cosseno de 2x? Seno de 2x sobre 2 mais uma constante C1. Você está vendo? Ó? Seno de 2x sobre 2 é uma primitiva de cosseno de 2x. Tá? Se eu quero encontrar y, eu integro y'. Integrar y' é integrar esse lado direito aqui. Então, eu tenho que integrar seno de 2x sobre 2 mais C1 dx. Esse dx aqui está no lugar errado. Tá? Ele tem que estar depois do C1 aqui. Tá? Então, o que eu vou obter? Qual é a integral ou a antiderivada de seno de 2x sobre 2? É menos cosseno de 2x sobre 4. Qual é uma antiderivada ou qual é a integral de C1? É C1 de x, mais uma constante. Portanto, a solução que nós estamos procurando, a função que nós estamos procurando, é uma função desse tipo aqui, ó. Y igual a menos cosseno de 2x sobre 4, mais C1x, mais C2. Para você ter certeza que você acertou, deriva essa função aqui 2 vezes. Se você derivar essa função 2 vezes, você vai recair na função cosseno de 2x. Você pode tirar a prova real. Certo? Muito bem. Com isso, vamos por aqui. Como eu tinha dito para vocês, essas são as equações de segunda ordem mais simples possíveis de se resolver. Tá? Nos próximos vídeos, nós vamos dar continuidade e vamos resolver os outros tipos que nós mencionamos alguns slides atrás. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.